Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Como passaram as férias? Viajaram muito? Se descansaram bastante? Se divertiram muito? Eu espero que sim. Agora, como as férias terminaram, vamos iniciar nosso ano a partir do mês de agosto, agora em agosto, nossas aulas de ensino religioso com um tema muito importante: a criação do mundo da vida segundo a religião. Vamos analisar essa teoria. As religiões também têm narrativas que por vezes são poéticas ou metafóricas para explicar a origem do universo e a origem da vida. Essas narrativas pretendem identificar os criadores do mundo e seus motivos para criá-lo, mas, diferentemente da ciência, não busca comprovações para os seus relatos. A Bíblia cristã, a Torá judaica, o Alcorão islâmico são exemplos de livros sagrados que apresentam narrativas de origem do universo e da vida. Em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia cristã, encontra-se narrativas que apresentam Deus como Criador do mundo e de todos os seres vivos. De acordo com esse texto, tudo que existe é graças à vontade de Deus. Então é interessante nós analisarmos que a origem do universo, a origem da vida, estão interligadas nos livros sagrados das religiões, das principais religiões do mundo. Então vamos analisar um pouco sobre a criação da vida e do mundo segundo a ciência, que são dois paradoxos, um diferente do outro. Na metade do século XX e começando um pouquinho no século XIX, graças ao crescimento de atividades científicas, desenvolveu-se outra explicação sobre a origem da vida e do universo. No século XIX, em 1858, o naturalista britânico Charles Darwin publicou um livro com o título A Origem das Espécies, no qual ele apresentava a teoria da evolução para explicar a origem da vida. Então, Charles Darwin, um grande naturalista britânico, saiu pelo mundo fazendo pesquisas para conhecer a origem das espécies, todos os tipos de seres vivos. Embora muitos elementos dessa teoria tenham sido desenvolvidos por outros pesquisadores, ele já pegou um gancho de outros estudiosos, pesquisadores que fizeram isso antes dele. Darwin foi o primeiro a apresentá-lo de modo organizado, a origem da vida. Segundo essa teoria, algumas espécies têm ancestrais comuns, cujas mudanças ocorrem com o tempo e dão origem a novas espécies que buscam se adaptar ao ambiente em que vivem. Nessa luta pela vida, apenas as espécies mais adaptadas sobreviveriam. De acordo com o conceito darwinista da seleção natural, os seres vivos atuais, inclusive o homem, o ser humano, são descendentes evoluídos de espécies que já foram extintas. Se estuda mais aprofundadamente esse conteúdo na biologia, a origem da vida e das espécies. Já a partir do século XX, que foi o século passado, físicos e astrônomos desenvolveram uma nova teoria, a teoria chamada de Big Bang, para explicar a origem do universo, que eles dizem, através de suas teorias, os físicos e os astrônomos, eles dizem que a origem do universo aconteceu através de uma grande explosão. Big Bang significa grande explosão, dando origem ao universo. De acordo com essa teoria, o universo teria surgido há mais ou menos 15 bilhões de anos após essa grande explosão cósmica. Essa explosão deu início a um processo de acomodação das diferentes matérias em expansão até hoje,
que foram se aglomerando e formando galáxias ao longo de milhares de anos, inclusive a galáxia que nós habitamos, que é a Via Láctea. De acordo com as descobertas arqueológicas recentes, o ser humano, chamado de Homo sapiens sapiens, só teria surgido há cerca de 200 mil anos, muitos bilhões de anos após o Big Bang. O último ser humano a surgir sobre a Terra foi o ser humano. Então nós podemos analisar que essas teorias ainda estão em evidência e são estudadas, pesquisadas a cada dia para tentar mostrar a sua veracidade, a sua autenticidade. Assim como as mitologias explicam, cada uma à sua maneira, a origem do mundo e dos seres vivos também tem explicações para a ocorrência da morte, o que acontece depois dela, e até se haverá um fim do mundo ou um juízo final. As civilizações gregas, romanas e egípcias, mesopotâmicas, africanas, os povos indígenas e muitos outros tinham mitos que influenciavam e influenciaram diversos aspectos da contemporaneidade dos tempos atuais. Na mitologia romana, a personificação da morte era chamada de mors ou leto, o que deu origem às palavras morte e letal. Na mitologia grega, a morte era chamada de Tânata e tinha um irmão gêmeo chamado de Hipno, a personificação do sono. Com isso, os gregos admitiam uma enorme semelhança entre a aparência da morte e do sono. Os gêmeos eram os filhos de Nix, deus da noite, e de Erebor, deus da escuridão, que habitaram o mundo subterrâneo de Hades. Por causa de Tânato, a ciência que estuda atualmente a morte é chamada de tanatologia. Vou ficando por aqui, na outra aula nós continuaremos.